Eu fiz um desenho sobre Elias na caverna. Pra ser mais específico, eu fiz 3 desenhos. Eu quis representar o desânimo que Elias passou e algumas lições que a gente pode tirar disso. E pra representar toda essa passagem, eu desenhei a Atos, a protagonista do meu anime que se chama Atos. Se você não assistiu, vai assistir. É aqui no meu YouTube. Vou deixar a playlist aqui. E eu não desenhei ela numa caverna, mas eu desenhei ela meio que no fundo de uma lagoa, no fundo de água, rodeada de água e num lugar escuro, num lugar profundo, no fundo do poço, talvez, não sei como eu poderia dizer. E aí, de repente, uma mão se estende pra ela de fora dessa água toda. E a mão do Senhor Cordeiro lá, ele é o paralelo de Jesus na minha série animada. E aí ela olha pra essa mão, ela olha pra essa oportunidade, pra esse chamado pra fora e começa a pensar se estende a mão de volta ou não. E é interessante quando a gente vê Elias, ele se enfia pra dentro de uma caverna, Deus sustenta ele todo o caminho até o monte de Deus, né? Até a caverna lá. E aí, de repente, Deus chama ele pra fora. E o diálogo entre ele e Deus só continua quando Elias sai, decide sair. E sabe, eu fiz esse desenho porque eu passei por um momento de desânimo. Foi depois que eu peguei dengue e aí meio que somou outras coisas que estavam acontecendo e fiquei bem desanimado, bem desanimado. E aí eu me vi nessa situação como a Atos, como Elias na Bíblia, onde Jesus estava me chamando e eu tinha que estender a mão de volta, eu tinha que reagir, eu tinha que decidir sair da minha caverna. E sabe, quando a gente olha pra Elias, uma coisa que ele disse pra Deus é: mataram todos os seus profetas e só eu sobrei. Tipo, foi todo mundo de F, de arrasta pra cima, e só tô eu aqui te servindo. Sabe, Elias, ele meio que se isola. Depois Deus vai falar que ainda haviam 7.000, se eu não me engano, que não tinham dobrado seus joelhos diante de Baal, que ainda serviam ao Senhor, que se manteram fiéis. Só que Elias só conseguia se enxergar na situação, ele se via sozinho. E uma coisa que eu fiz que me ajudou muito foi procurar um amigo de confiança pra conversar nesse momento de desânimo, sabe? É muito bom se conversar com alguém de fora que tá vendo a situação com outros olhos, que não tá sendo afetado por todo aquele desânimo. É claro que você não vai falar com qualquer um. Eu procurei alguém de confiança, alguém que eu confio. E eu também conversei com um líder meu. Então, sabe, são pessoas que Deus coloca nas nossas vidas pra nos ajudar. Só que o problema é que a gente tá como Elias às vezes, né? A gente talvez queira resolver tudo sozinho e aí a gente meio que se frustra. A gente vê um Elias falando que ele não era melhor do que a geração dos pais dele. Então a gente vê um Elias frustrado, um Elias que se via sozinho. E sabe, eu e você, a gente precisa escolher reagir, a gente precisa largar do orgulho e pedir ajuda. Quando a gente olha pro Novo Testamento, a era da igreja, a gente vê que ninguém andava sozinho. A gente vê o apóstolo Paulo, o cara era absurdo pregando o evangelho, o cara era absurdo na questão de avançar o reino de Deus, de servir a Deus, e você não vê Paulo sozinho, era sempre levando alguém junto. Era Barnabé, era Silas, as cartas pra Timóteo, as cartas pra igreja e tal, conectado com pessoas. E sabe, a Bíblia nos chama de o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo, e não tem como a gente andar sozinho, sabe? Não é igual pra quem assistiu Wandinha, série muito boa, aliás, mas tem a mãozinha lá que é tipo o pet dela e a mão anda sozinha. Só que isso não funciona na vida real, sabe? Nós somos membros desse corpo e nós precisamos andar conectados, e o corpo ele é ajustado por isso. A gente precisa estar em comunhão. E é tão real a ponto da Bíblia declarar que aquele que se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a verdadeira sabedoria. Então, sabe, de Gênesis a Apocalipse, a gente nunca vai ver algo positivo vindo do isolamento. E eu e você, nós fomos chamados a andar com pessoas, a pedir ajuda, a ajudar pessoas, a orar um pelos outros e edificar como um corpo, como uma família, né? Nós somos adotados na família de Deus, através de Jesus. Mas aí eu desenhei a Atos decidindo reagir. E ela estende a mão pro Senhor Cordeiro, a gente estende a mão pra Jesus, a gente decide ir até Deus em oração, pedir ajuda, pedir oração pra pessoas de confiança, expor situações. E aí eu desenhei ela saindo daquele lugar de águas, né? Meio que uma explosão acontece, ela é jogada lá pro alto, e aí ela consegue ver as coisas de outra perspectiva. Eu desenho até o Senhor Cordeiro ali, voando meio que junto, com as mãozinhas pra trás assim, só curtindo. Mas sabe, Jesus, ele tem esse poder de nos dar outras perspectivas. Eu acredito que é isso que ele quis fazer com Elias. Ele chama Elias pra fora da caverna, tipo, sai desse lugar escuro que você tá. Elias, ele ainda decide se aposentar, mas a gente vê vários princípios nessa passagem. E uma última coisa muito interessante, e já me ajudou em muitas
muitas situações de desânimo. Você vê que Deus, ele faz passar um vento muito forte que destruiu todas as rochas, um vento absurdo. Mas a Bíblia diz que Deus não estava no vento. E aí vem o terremoto, logo depois. Deus não estava no terremoto. Daí vem um fogo consumidor, fogo. Deus não estava no fogo, a Bíblia diz. Mas de repente vem uma brisa suave. E aí a Bíblia diz que Deus estava nessa brisa suave. E aí ele fala com Elias. E sabe, às vezes a gente acha que pra Deus nos restaurar e nos tirar desse lugar de desânimo, Deus vai ter que vir com uma experiência absurda, vai ter que usar alguém de uma maneira muito específica pra falar, sabe, pra se mover nos dons de revelação e falar algo que só você sabe. A gente acha que Deus vai ter que fazer chover fogo pra nos restaurar. Só que quando a gente vê, é de um modo simples que Deus restaura Elias, que Deus chama Elias. Uma voz suave. E às vezes a gente tá precisando ir pra esse lugar de se conectar de novo, de se desligar das distrações e ouvir Deus no lugar de oração, ouvir Deus no secreto, de chamar um irmão de confiança pra conversar e expor a situação e deixar ele orar por nós. Então, sabe, a gente vê que Deus, ele tá disposto a agir nas coisas simples. E às vezes são justamente essas coisas simples que a gente despreza. Então, que eu e você, a gente possa realmente dar espaço pra Deus trabalhar. Um Deus tão poderoso pode fazer um vento que despedaça as rochas, um terremoto, pode fazer cair, chover fogo, mas ao mesmo tempo é um Deus que decide agir no simples. É um Deus que nos deu o Espírito Santo e fala conosco. Então, que a gente possa estar sensível e busque ajuda. A gente tem irmãos, a gente é parte de uma família, de um corpo, não é à toa, pra um ajudar o outro. E também seja essa pessoa de confiança, essa pessoa que as pessoas podem chegar pra desabafar com você e você não vai expor os segredos dela pra ninguém, você não vai expor os segredos dessa pessoa pra outros irmãos pedindo oração. Isso não existe, gente, sabe? Que você possa ser uma pessoa de confiança que sabe guardar segredo, que sabe aconselhar segundo a palavra de Deus, não segundo os nossos achismos do que deveria ser feito. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse desenho. Se você sabe de alguém que pode ser edificado através dessa mensagem, manda pra essa pessoa, que em nome de Jesus, o Espírito Santo possa te usar e me usar como um canal pra restaurar e pra trazer consolo. Só lembrando pra você que essa sequência de 3 desenhos vai estar lá disponível no meu Catarse pra download. Pra quem não sabe, é um plano de assinatura pra você que quer apoiar o meu trabalho, o anime. Tem várias recompensas lá, tem vários planos, você pode escolher qual você gosta mais. Deixa aí nos comentários também qual passagem você gostaria de ver por aqui. Também quero deixar o meu muito obrigado aos apoiadores do anime, aos apoiadores de todo esse trabalho, esse projeto que eu tenho feito, que são o David, o Nicolas Teodoro, o Richard W. Rutilo, o Joel Ferreira, o Gustavo Oliveira de Almeida, o Gleidson Leite Santos, a Alana Silva e a Isadora Moreira. Meu muito obrigado por apoiarem esse trabalho. E eu fico por aqui, eu vejo vocês na próxima. Até!